Estamos em aula de redação. Estamos trabalhando a parte da argumentação, tipos de argumentação. Já trabalhamos a parte do silogismo, dedução, indução, como eu falei na aula passada, né? Fechamos a aula falando sobre a progressão argumentativa, que foi a parte 1. Na progressão argumentativa, eu apresentei a vocês o clímax, o ineditismo, a dialética e a causalidade, que são formas diferentes de argumentos. Chamei a atenção também com relação aos que eu acho que o trabalho fica muito melhor apresentado numa redação. Gosto muito da causalidade, que você vai ter que trabalhar com fato, causa, consequência e terá que colocar o seu ponto de vista na terceira pessoa, aprofundando desta forma, desta maneira, o seu argumento, a sua tese, a sua defesa, acrescentando citações ao seu texto de forma que torne-se coesa e coerente a sua argumentação, ficando assim riquíssima, certo? Chamei a atenção também sobre as outras, né? No caso, a dialética, ela parte da macroestrutura que você vai especificando gradativamente. Você tem aqui, estou na ordem de baixo para cima, né? O ineditismo, que você tem as ideias selecionadas, que aí você vai fechando sempre no senso comum, na forma mais simples. Não acho não. Eu prefiro para cá a causalidade ainda. E tem a parte do clímax, né? Que é a progressão argumentativa do clímax, ela fala do quê? Da comparação entre as ideias. E definir a força de cada uma delas. Você vai pegar as ideias que estará lá para você, ou que você pode estar no texto motivacional, tem textos de pesos diferentes. Você poderá trabalhar, assim como você poderá argumentar de forma que coloque os dois. Só tome sempre cuidado, porque você terá que apresentar uma proposta de intervenção que lhe sirva, porque afinal de contas, essa proposta de intervenção, ela terá que estar de acordo com tudo que você escreveu acima do seu texto, certo? Aí vamos lá. Ainda no processo, né, da progressão argumentativa, nós temos os recursos diferenciais, que são analogia, metáfora, ironia e a referência cultural. Eu gosto muito da referência cultural. Até vamos começar por ela, porque o que eu mais gosto, não nego, é fazer menção a outra área do saber. Eu tenho uma verdadeira paixão por esse tipo de argumento que você prepara, sabe? Porque os meus alunos preparam, tenho a certeza disso, certo? Eu sei que eles sabem que é a que eu mais gosto, eu sei que eles sabem que é aquela que o Enem também mais gosta, certo? Então vamos lá, é fazer menção a outra área do saber. Você tem que estar sempre conectado com o mundo, conectado com a interdisciplinaridade na matéria de vocês, as matérias escolares, certo? Porque o que dá em química, geografia, história, qualquer que seja a disciplina, dependendo do assunto que vier ali para você a ser resolvido, a ser escrito, buscando a sua defesa, a sua tese, entende? As matérias poderão lhe servir como uma luva e você poderá fazer uma festa. É aquela história, né? Não sou muito boa de provérbios não, mas se você me dá um limão que eu faço uma limonada, quando você tem os saberes consigo, você tem a facilidade para a escrita. E quanto maior for esse saber, melhor vai ser. Certo? Eu gosto muito, o Enem ama isso aqui também, tá? Continuando, de modo a enriquecer o que é mencionado no argumento, quando usada para comprovar o que se defende por meio da fala ou do pensamento de um especialista do assunto. Tem-se um argumento de autoridade. Caramba, esse é o que eu mais gosto, é o que eu mais cobro, é o que a banca do Enem também gosta muito. Se você puder trabalhar com este, né, e ao mesmo tempo trabalhar, né, dentro dos processos argumentativos, cuidado, não mistura, tá? Porque aqui são, no caso, a progressão argumentativa, eu falei processo, falei errado, desculpe.
Progressão argumentativa. Eu gosto muito da causalidade. Se trabalhar com essa progressão junto, trabalhar com os recursos diferenciais, que se você vier com a referência cultural, caramba! Gente, teu texto vai estar mega maravilhoso, desde que você saiba selecionar as ideias, organizar tudo direitinho, de forma que fique as suas palavras, as suas frases, os seus períodos, as suas orações, o seu parágrafo coeso e coerente de cima a baixo, com sua linha de raciocínio lógica perfeita. Olha, gosto demais. Argumentos de autoridade, gente, é o melhor. Este aqui é o que mais gosto, tá? A banca também. Vamos lá, não estou me desfazendo desses, é claro, né? Aí veja só, os recursos diferenciais, continuando, analogia. Analogia é a busca por estabelecer o nexo entre o que é mencionado no argumento e um comportamento semelhante de outro campo de conhecimento, ou seja, você vai analisar e compor o seu texto. Veja, tem conhecimento, mas não é tão intenso quanto o conhecimento da referência cultural. Por isso, tem a predileção pela referência, ok? Metáfora. A metáfora é a comparação indireta do argumento. Comparação indireta. Sabemos que a metáfora, na figura de linguagem, nós temos a metáfora, que não aparece nenhum conectivo, certo? Comparativo. E tem também a comparação, onde há conectivos visíveis, comparativos no texto, certo? Exemplo. Iracema, lábios de mel. Não há comparativo algum, correto? Não tem. A Iracema é tão doce, os lábios de Iracema são tão doces quanto o mel. Não tem tão quanto, correto? Agora, eu posso dizer que ela é tão bela como uma flor. Então, tão como eu tenho elementos comparativos aí, figuras de linguagem comparativa. E quando utilizei Iracema, então agora a metáfora, porque não tem elementos comparativos. Então vamos para cá de novo? É a comparação indireta do argumento com um aspecto alheio a ele, de modo a criar um novo sentido no que se diz. Gosto também, certo? Mas tem-se que tomar muito cuidado, porque há pessoas que, ao fazer esse tipo de texto, acabam fugindo ao seu próprio tema, acabam se perdendo. Tem-se que tomar muito cuidado. A ironia, conceitualmente, é dizer o contrário do que gostaria. Porém, no texto dissertativo argumentativo, pode apresentar também outro uso, bastante comum, trazer certo humor à escrita. Interessante, no entanto, para o Enem, eu não acho interessante. Porque se você está defendendo algo e você não sabe quem está lendo a sua redação, não cabe a ironia, você tem que ser objetivo. A sua redação ela tem que ser clara, certo? Há quem coloque, que posso fazer, há quem aposte, mas eu prefiro a certeza da referência cultural à ironia presente, pois, dependendo do que você venha ali apresentar, poderá deixar o seu texto um tanto quanto informal, o que não pode ser, certo? Sim, você deve estar falando, mas se eu estiver falando da saúde, por exemplo, até porque o momento agora nosso é a pandemia, que tudo se fala, saúde, todos os assuntos são voltados à saúde. Então vamos lá, se você quiser fazer um comparativo, dependendo da forma como você irá colocar, pode até caber, mas tome cuidado para não pensar que você está falando com alguém próximo a você. Por quê? Torna-se informal. E não se esqueça, a sua redação ela tem que ser impessoal, ela não pode ser pessoal. Infelizmente, por exemplo, tem a apresentação de uma pessoalidade. A partir do momento que você escreve, infelizmente, você está colocando o seu sentimento no seu texto.
E isso não se deve colocar, certo? É com pesar que os acontecimentos criem, entendeu? Entendido? Há como trabalhar, mas se você parar para analisar, fica muito melhor você trabalhar, eu indico demais, a referência cultural a trabalhar com a ironia, certo? Como eu estava falando, adoro a referência cultural. Na página 173 da apostila de redação, tá? Veja bem, o exemplo, vou ler para vocês e nós vamos analisar tudo que eu estava falando com relação aos exemplos, né? Eu falei para vocês que referência cultural é a que a banca do Enem mais gosta, e eu também, certo? Então veja, aqui coloca o seguinte, o título que foi apresentado, que foi o fragmento que foi extraído, se refere ao tema, né? O título foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Aí vamos lá, aqui ele coloca assim: é indiscutível a presença de fatores prejudiciais nas propagandas dirigidas a essa faixa etária. Segundo o conceito de felicidade, discutido na filosofia da antiguidade por Aristóteles, a endaimonia é alcançada com a união equilibrada entre razão e satisfação de prazeres. Contudo, evidencia-se que, na infância, o indivíduo não possui ainda discernimento racional suficiente, permitindo que a criança, ao ter acesso a publicidades, pense que o produto divulgado é extremamente necessário. Isso acarreta de forma negativa a formação de jovens e adultos excessivamente consumistas. Veja só, esse parágrafo, esse argumento é extremamente rico. Por quê? Foi falar sobre Aristóteles, fez menção a ele, naquilo que ele apresentou lá no passado. Ele coloca a união equilibrada entre a razão e a satisfação dos prazeres. Veja bem, se você parar para analisar, a publicidade, ela tem realmente essa parte. Está vinculada, claro, união equilibrada entre a razão e a satisfação quando você pensa em uma publicidade. E nela, você imagina, caramba, eu quero comprar aquilo. Ou seja, você já tem a ideia do que você pretende, a sua razão diz o que quer e você vai satisfazer porque você quer aquilo, entendeu? Então veja, vou pegar um exemplo. Adoro bikes, vocês sabem, né? Faz tempo que eu nem falo sobre. Então veja, se eu tinha uma bicicleta de ferro, pulei para uma de alumínio. Agora, o mecanismo dela eu também troquei. Por quê? Eu via que as outras funcionavam melhor. A forma, o trabalho, o desenvolvimento dos ciclistas com outras relações eram melhores do que a minha. Então, o que fiz? Eu quero, eu vou comprar. Minha razão dizia, mas todo mundo fala, Valéria é muito boa. Olha, ela pega uma velocidade, ela sobe muito fácil, excelente para mountain bike, excelente para a estrada. Então, o que foi que eu fiz? Troquei, entendeu? A minha razão dizia, compra. Vai ser bom, você terá facilidades, né? E depois tem a minha parte, minha satisfação, aconteceu, entendeu? Tudo bem que ela está encostada há muitos meses, né? Porque a pandemia não dá, nem ela, nem a Speed, todo mundo preso, MTV, Speed. Então, veja só, aqui chamou Aristóteles, pensamento aristotélico, caramba, filosofia entrou na matéria. Muito bom. Eu sempre falo, filosofia enriquece, sociologia enriquece. Você tem a interdisciplinaridade. Quando você trabalha com pensadores adequando ao seu texto, mais rico, mais belo ele fica. Mas não tem uma citação. Claro que tem a apresentação aqui de Aristóteles e seu pensar. Não precisa exatamente ser uma citação direta, certo? Aqui ficou maravilhoso, certo? Aí, ainda assim, dando seguimento, ele veio para o presente, quando ele coloca, contudo, evidencia-se que na infância o indivíduo não possui ainda discernimento racional suficiente. Perfeito, é uma realidade, é presente, correto? Permitindo que a criança, ao ter acesso a publicidades, pense que o produto divulgado é extremamente necessário. É claro,
Quanto maior for a publicidade, quanto mais apresentar, no caso a criança, você falou de bicicleta, sou uma eterna criança com isso. Então, quanto mais você apresentar benefícios, novidades para a criança e até mesmo para todos os jovens e adultos, mais você sentirá vontade de querer ter. Na nossa atualidade, não estou trabalhando a publicidade, mas veja, a juventude e muitos adultos adoram trocar os celulares. Quanto maior for a publicidade, já tem mais espaço, a câmera é melhor, olha, ele faz tudo que o celular que está saindo faz, todo mundo quer, certo? Em sua maioria, não estou dizendo que é 100%, mas pode contar que 99%, 99,9% vai sempre trocando. Eu quero um que tenha mais espaço, eu quero um que tenha aquela câmera, eu quero um que tenha 3 câmeras, 4 câmeras, o zoom é maior, tira foto, vira. Cada um vai ver aquilo que melhor lhe satisfizer, certo? Então veja, a publicidade faz tudo isso. Entendido? Agora, ele trabalhou Aristóteles, o pensamento dele, e trouxe para o presente, apresentou como é uma criança. Mais à frente ele coloca também formação de jovens e adultos, tudo voltado à realidade. Perfeito! É o que eu mais gosto, é o meu xodó. Referência cultural sempre. Aí vamos lá, tá na página agora 172. Eu comecei pela referência cultural, que é o meu predileto, né? Lá na analogia, o exemplo ele coloca falando sobre o movimento migratório para o Brasil no século 21. E ele diz assim, e foi proposto pelo Enem, né? Há quem defenda a proibição da entrada de imigrantes em territórios brasileiros, correção, em território brasileiro, sob a alegação de que, com a presença de outras culturas, descaracterizar-se-ia a nacional. Nada mais equivocado, seria o mesmo que pensar que um bolo, só porque recebeu uma cobertura, perdeu seu gosto inicial, sem perceber que é possível apreciar cada um dos sabores separadamente e, por suposto, os dois juntos também. Logo, em vez de condenar a mistura, o melhor é deixar que cada um a desfrute da maneira como achar mais proveitosa, sem proibir a chegada ao nosso país daqueles que necessitam de abrigo. Veja bem, a analogia, ela faz o quê? Ela estabelece, a ideia dela é estabelecer um nexo entre o que é mencionado no argumento e o comportamento. Bem, há quem goste, há quem trabalhe. Eu não sou muito fã, mas gosto mais da referência cultural. Mas a analogia também pode ser trabalhada, certo? Veja como é colocado. Aqui ele fez uma correlação, né? Tem uma relação aqui, fez até comportamento, falando sobre o comportamento do gosto com relação ao bolo, se tem cobertura, etc e tal. Eu acho que quando você trabalha com a referência cultural, fica muito melhor essa redação do que fazer esse tipo de analogia. Tem outros tipos, eu só estou pegando o que está no material, certo, de vocês, para que vocês tenham uma noção. Eu vou logo sempre, né, de imediato, vou fazendo até a comparação com a referência cultural. Veja Aristóteles, veja, analisando a criança, seu pensar, analisando o jovem, o adulto. Detalhe, o que está falando... voltei para cá. O que está falando da criança, do jovem, do adulto, é presente. E o pensamento de Aristóteles, que foi lá no passado, se faz presente no nosso presente. Maravilhoso isso. Metáfora. O tema que vou colocar, que também é uma proposta tal, o problema da educação no Brasil. Vamos lá. Lembra da metáfora? Metáfora não tem conectivos, certo? Quando é comparação, tem conectivo. Sem conectivos comparativos, mesmo acontecendo a comparação, é a figura de linguagem metáfora, né? Só que nós não estamos trabalhando com figuras de linguagens, ok? Nossa matéria aqui são os recursos diferenciais e estamos
na segunda parte da progressão argumentativa. Vamos lá? Pode-se dizer que, quando o assunto é educação, o Brasil é um navio sem rumo, abandonado por seus comandantes e com uma tripulação em desespero. Enquanto estudantes esperam condições favoráveis para navegarem tranquilos no mar de saber, autoridades parecem desligar o farol que conduziria a embarcação a um porto tranquilo, deixando professores sem salários, escolas sem infraestrutura e alunos sem aula. Com isso, em vez de se construir uma nação mais consciente, é capaz de enfrentar qualquer maremoto. Forma-se um povo que não tem sequer um colete salva-vidas para não afundar em caso de naufrágio. Eu achei linda a comparação, certo? A comparação da educação com um naufrágio. Colete salva-vidas, se não tem, você morre, né? Para quem não sabe nadar. E às vezes até quem sabe nadar também morre. Pois bem, a comparação foi imediata. Comparou, falou aqui do maremoto, falou do mar, certo? Falou do afundar, falou do navegar, veja, falou da vida no mar, falou tudo referente ao mar e à educação. Fez uma comparação. Veja, fez uma comparação que, se vocês pararem para analisar, está perfeita. Pegou um fato e trabalhou com um comparativo, metaforizando de uma forma maravilhosa também. Gostei, mas ainda prefiro a referência cultural. Vamos para a ironia? A ironia, vamos trabalhar com efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Já foi tema do Enem, né? E vamos lá. É fato que bebida e direção, quando combinados, representam um risco iminente à vida. Apesar disso, existem aqueles que defendem que a proibição de conduzir um automóvel sob o efeito do álcool não é um problema. Deve fazer sentido. Afinal, quem precisa de coordenação motora, atenção total e reflexos aguçados está em meio ao tráfego das grandes cidades, com seus carros velozes e motoristas apressados. Sem dúvida, o ato de beber não coloca ninguém em perigo. Por isso, inclusive, criou-se a lei seca. Veja, esta pessoa soube e trabalhou muito bem o que muitos fazem de forma incorreta. Juntou tudo que é incorreto, que muitos acham como não tem problema. Só um pouquinho, correr nada, não corro. Reflexo, não perco reflexo. Colocou mais o que aqui? Falou sobre conduzir, falou sobre o tráfico nas grandes cidades. Quando uma pessoa bebe, todo mundo sabe, passa na televisão, passa, isso daí já é pesquisa, já está comprovado que os reflexos ficam menores, não é? E a pessoa tem que estar sempre atenta. Então, veja, aqui ele ironizou o que era errado. Aí ele fez uma pergunta. E nessa pergunta, ele mesmo respondeu. Quando se faz pergunta em texto dissertativo, argumentativo e principalmente no argumento, você tem a obrigação de responder dentro do seu mesmo argumento, tá? Aí ele manda assim, motoristas apressados? Aí depois, sem dúvida, a resposta vem imediata. O ato de beber não coloca ninguém em perigo. Por isso, inclusive, criou-se a lei seca, ou seja, coloca sim muitas pessoas em perigo. Por este motivo, a lei seca foi criada. Porque desta forma, quem está dirigindo, quem tem carro, bebeu, se beber, não dirija, certo? Aí o pessoal faz o quê? Quem é que foi para a festa, se foi em grupo? Quem não bebeu vai dirigir, certo? Porque é a forma prudente. Então ele fez o quê? Ele ironizou os erros, fez imediatamente lá, transformou, fez uma afirmativa, depois ele transformou todos os erros em perguntas e a resposta dele foi a assertiva, certo, gente? Porque ele colocou sem dúvidas, o ato de beber não coloca ninguém em perigo.
porque ele está fazendo todas as colocações do erro. Então não coloca ninguém em perigo. Na verdade, nessa ironia, ele quer dizer sim, coloca todo mundo em perigo. E por esse motivo, ponto continuativo, né? Por isso, inclusive, criou-se a lei seca. Mediante tantos problemas que não são problemas, ironicamente, a lei seca foi criada. Galera, espero que tenham entendido. Nós acabamos de fechar o módulo 9, tá? Atividades estão na apostila. Mandem-me dúvidas, me perguntem, e-mail, grupo do WhatsApp, certo? Estarei pronta para responder sempre assim que possível. Eu tardo, mas eu respondo, certo? E espero que tenham gostado da aula. Depois me deem um retorno, valeu? Tá bom, não tá bom? Quero saber. Até a próxima!